Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira bravíssima, dia 21/4/2020, dia de Tiradentes, feriado nacional e todo mundo paradão em casa, né? Feriado ou não, o pessoal tá jogando um feriado fora porque já tá todo mundo praticamente em casa, né? Olha só, ontem o dia foi mega loucura. Teve ditador aí que deram a morte do cara, o petróleo foi negociado negativo, vamos entender essa loucura toda, os Estados Unidos caindo, vamos entender o que está acontecendo. Para a gente começar, todo o mercado de criptoativos seguiu o que veio acontecendo com o petróleo e lá com o S&P, né? Ontem colocaram uma frase lá no Decifrando Trade que eu ri muito, né? Que é o seguinte... o S&P peida, o Bitcoin caga, né? E aí teve uma queda de praticamente 5% nas últimas 24 horas. Bitcoin cotado agora a 6.800 e qualquer coisa. Saiu ali da casa dos 7.100 que estava ontem, agora agora na casa de 6.800. Com isso, outras altcoins caindo e caindo bastante. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Só pra gente passar aqui, ó, a gente vê praticamente tudo caindo, Tesos que ontem tava subindo, Chainlink e tal, tudo caindo 7, 5%, 2, 3, 4, 6 aqui, ó. BNB, vamos falar da BNB daqui a pouco, tá? Da Binance daqui a pouco. BNB caindo 6%, outras moedas aqui caindo 5%, a Litecoin caindo 5%, Bitcoin SV caindo 6%, Bitcoin Trash caindo 6 ponto alguma coisa, Ethereum ou seja, caindo tudo, né? Num valor de mercado agora um pouquinho abaixo de 200 bilhões de dólares. 198,8, né? Então quase e pouco. Para com isso aí, rapaz. Então agora um pouquinho abaixo de 2 bilhões de dólares com volume financeiro bacana. Se a gente for colocar nas corretoras, a gente vê que a Binance faturou ontem, né? Movimentou ontem mais de quase 6 bilhões de dólares. Uma alta de 24 horas aí de mais de 71%. OKEx e BitMEX também operando aqui acima de 2 bilhões e meio cada uma, tá? Então o mercado ontem operou bem, né? Apesar de ter operado em queda, o mercado movimentou bastante grana ontem. Então a gente vê aqui agora, nesse momento, Bitcoin cotado a 6.898 é o preço aqui do CoinMarketCap, tá? 6.898, uma queda de 4%, com a doletinha valendo 5,32. A doletinha voltou a subir, né? Ou seja, o real voltou a cair. Chegou a bater 5,35 comecinho do mês, então dia 3, 4 e 5 de abril desse ano bateu o topo histórico nominal, né? Então R$ 5,35 e agora voltou aqui 5,32 mesmo com leilão bilionário de dólar ontem, tá? E aí a gente vê aqui, ó, eu já vou falar do halving do Bitcoin, e aí a gente vê aqui, ó, S&P ontem, deixa eu botar aqui, ó, S&P ontem teve tudo mais ou menos na queda com algumas exceções. Então olha só, das principais e principais de tecnologia, a gente tem Google caindo 1,4%, Facebook caindo 0,5%, Microsoft caindo quase 2% e Apple caindo 2%, tá? Destaque aqui para Amazon, que vem subindo dia após dia, né? Eu tenho conhecidos que trabalham lá na Amazon dentro dos Estados Unidos, e eles falam que eles nunca venderam tanto. Por quê? Porque as pessoas não saem de casa e precisam se abastecer, e a Amazon tem tudo, e tem entrega em 24 horas, e tem entrega no mesmo dia, e eles têm tipo um Uber somente da Amazon, né? Então o motorista de Uber, em vez de ele se cadastrar no Uber, ele se cadastra para fazer entrega na Amazon, né? Então os caras estão voando, então você vê aqui praticamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, praticamente aqui na sua totalidade caindo, e você vê a Amazon subindo aqui, modestos 0,78, mas ela vem constantemente subindo, tá? Outra que vem subindo bem, subiu bastante ontem, com 3,44%, é a Netflix, que, veja, tá todo mundo em casa, não tem o que fazer, o que o pessoal faz? Assina a Netflix, e aí fica essa loucura, né? Mas você vê aqui que as 500 maiores empresas operando no geral, aqui numa forma geral aqui, de forma negativa, né? As empresas mais de biotecnologia e medicina aqui estão mais no verdinho, mas você vê que todo o restante aqui, com algumas exceções, tá praticamente tudo caindo, tá? E ontem foi um dia louco, olha só, olha a plotagem do gráfico, olha como ele ficou até estranho, né? Deixa eu até tirar isso aqui, porque olha só, esse aqui é o petróleo WTI, que é o petróleo do Texas, tá? Então o petróleo americano, que negociava aqui na casa de 108 dólares o barril em 2013, caiu para 26 aqui em 2016, aí o preço subiu e tal, deixa eu tirar isso aqui do gráfico, tal. Aí 2018 aqui estava na casa dos 70, 2019 aqui na casa dos 62, e ontem a gente teve o preço do barril do petróleo WTI, tá, do Texas,
aqui praticamente zerado, ele foi negociado a menos 30 e tantos dólares, né? Vamos entender o que aconteceu pra gente parar de falar besteira, né? Obviamente tem muito meme e os memes são engraçadíssimos, e eu postei os memes, são engraçadíssimos, né? É muito engraçado, mas fica tranquilo que você não vai pegar seu carro hoje, abastecer lá no posto Ipiranga, completar o tanque e o frentista não vai te dar mais R$200 por você ter abastecido o carro. Fica tranquilo que isso não vai acontecer, tá? Então, o que acontece? O mundo tá numa pandemia muito louca, o pessoal tá estocando petróleo há muito tempo e o consumo tá caindo. E não é de hoje, não é por conta da pandemia. O consumo já está caindo, tem mais petróleo no mercado do que o mercado absorve. O que acontece com o pessoal lá do Texas, tá? WTI, que é o petróleo do Texas. O pessoal não tem mais onde colocar petróleo, não tem mais onde estocar petróleo. Então o que acontece? O pessoal lá tá preferindo encerrar as suas operações no futuro, no mercado futuro, então não é no mercado spot. No mercado spot, nesse momento, a gente tem o petróleo WTI, tá, que é o do Texas, negociado a 14 dólares. Eu olhei agora mais cedo, estava em 11, tá? O mercado está aberto agora, tá? Ele estava em 11 dólares, agora quase 15, 14,84, um barril de petróleo. O Brent, que é lá de Londres, tá, que é da Europa, está sendo negociado um pouquinho abaixo de 20 dólares. Ontem estava na casa dos 20 dólares. E o WTI, que é o do Texas, que foi o que caiu menos 30 e tantos, né? Ontem estava na casa dos 15, tá? Hoje quase 15 aqui. E o petróleo Brent, que é lá de Londres, está 19. Então o que aconteceu? O pessoal não tem onde estocar. Então eles preferem encerrar as operações, as posições de futuro, do que manter a rolagem da dívida, tá? Então eles não querem arrolar para outro mês. É importante deixar claro que essa queda, esse contrato futuro que está operando o barril de petróleo, que operou ontem barril de petróleo a menos 37 dólares, é o contrato futuro para maio, tá? Ontem foi o dia que encerrou o contrato de abril. O contrato de maio eles já jogaram lá no chão porque eles não querem se estocar. Eles preferem encerrar as operações do que arrolar a dívida, tá certo? Importante dizer que o preço para o mercado futuro de junho ele se mantém estável aí na casa dos 20 e poucos dólares, tá? Pelo menos até agora. Então, fica tranquilo, você não vai ganhar dinheiro para encher o tanque, fica bem tranquilo com isso. A gente precisa entender, existe hoje mais petróleo no mundo do que o mercado assimila. Então o pessoal não tem mais custo, não consegue mais estocar petróleo. Então tem um custo altíssimo que ontem estava na casa dos 37 dólares para estocar um barril de petróleo. Então os caras preferiram encerrar as operações do que arrolar essa dívida, jogar esse contrato para frente, tá? Mais ou menos por aí. E aí a gente viu uma discrepância muito louca ontem. Petróleo sendo negociado aí acho que pela primeira vez, tá? Se eu não me engano, pode ter já acontecido, mas se eu não me engano eu li que foi a primeira vez que o petróleo futuro foi negociado com preço negativo abaixo de 30 dólares, tá? Chegou a 37, alguma coisa. Mas, resumindo, fica tranquilo, você não vai ganhar dinheiro para abastecer o seu Celtinha aí preto com vidro fumê, todo blindado, falou? Deixa eu mostrar aqui para vocês sobre o halving. Então, olha só, faltam 20 dias e 21 horas, então um pouquinho mais aí de 20 dias, para a gente completar o halving, né? Fazer o terceiro ciclo de halving. Aconteceu em 2012, aconteceu em 2016 e agora acontece em 2020. Está previsto aqui para 12 de maio, às 7h39 UTC. Se eu não me engano, o horário UTC para o horário de Brasília, né? Tira 2 horas. Então deve acontecer às 5 da manhã, tá? 5h30 da manhã do dia 12 de maio. Se eu não estou errado, me corrijam aí. Alguém escreve aí nos comentários aí, tá? Então beleza, informamos para você como tá o mercado, faltam 20 dias para o halving. Ontem me perguntaram na live, ontem a gente fez uma live muito legal com o Henrique Giron, tá? Que ele é da CryptoPlanet e também ele é da Cos TV, né? E alguém perguntou, não deu tempo de responder, mas alguém perguntou se eu acho que o preço do Bitcoin pode subir antes do halving, ou seja, nesses próximos 20 dias. Veja, eu acho que ele pode subir, tá? Ele pode, não vou falar subir, vamos falar em movimentos bruscos. Eu acho que uns 3 a 4 dias antes de acontecer o halving, tá? Então faltando aqui 4 ou 5 dias ou 3 dias, de 3 a 5 dias, pode acontecer um movimento mais explosivo no mercado, tá? Mas quando eu digo mais explosivo, eu não estou dizendo assim, puto, o Bitcoin vai agora de 6.800 para 15 mil dólares. Não, isso não vai acontecer. Pelo menos na minha opinião, isso não vai acontecer, tá? Então tire esse cavalo da chuva. Mas pode ser que role alguma pressão de força de compra, talvez até de venda, tá? Onde nos últimos 3 dias role uma força, algum movimento um pouco mais brusco. Então, sei lá, pode subir aí uns 2 mil dólares, cair uns 2 mil dólares, vamos ver o que acontece. Eu acredito no movimento mais brusco faltando de 3 a 5 dias aqui e 3 a 5 dias depois
do que aconteceu o halving, tá? Então depois do dia 12 de maio. Então, de 3 a 5 dias antes, 3 a 5 dias depois, então do dia, sei lá, do dia 8 de maio até mais ou menos dia 17 de maio, pode acontecer alguma coisa mais brusca no Bitcoin, na minha visão. Depois disso, o preço deve se assentar e aí a gente vê o que acontece. No longo prazo, na minha opinião, tá? Não é conselho de compra nem de investimento. Na minha opinião, a gente tem uma escassez e com certeza com essa crise, principalmente agora com essa crise vindo, o pessoal vai preferir alguma coisa com mais segurança. E quando a gente diz segurança, a gente está falando de blockchain, que as coisas são inalteradas, né? Então 21 milhões de unidades são 21 milhões de unidades, isso é fini, ponto final. Não tem essa de botar mais moeda, imprimir, vamos imprimir. Não existe. O protocolo ele tem que ser seguido e se você não quiser seguir, você faz um hard fork e vai fazer sua cadeia de blocos para lá, tá certo? Mais ou menos por aí. Hoje, dia 21/4, dia de Tiradentes, a gente vai fazer uma live com o pessoal do Escola Cripto. Aonde, Felipeta? Aqui no Instagram, tá? Então no Instagram, @canal Bitnada, link aqui na descrição. A gente vai fazer uma live 19 horas, horário de Brasília, tá? Então 7 da noite, horário de Brasília, a gente vai fazer uma live com o pessoal do Escola Cripto. Vamos falar bastante sobre altcoin, sobre Bitcoin, sobre mercado, sobre tudo aí. E conto com você para fazer sua pergunta, participar com a gente. Amanhã, tomorrow, quarta-feira, é o último BitTalks que eu programei com o Rossello Lopes da Stratum CoinBR. Falou? Não pode perder. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, a gente falou sobre o petróleo, né, o S-Oil, vamos lá. Então, Coinbase, 2 pontos, BTC USD. Olha só, gráfico do Bitcoin nesse momento, deixa eu botar aqui. Gráfico do Bitcoin nesse momento, com essa queda toda que aconteceu ontem, deixa eu botar aqui. Com a queda toda que aconteceu ontem do petróleo, S&P deu uma queda e tal, ligeiramente fechou negativo a B3 ontem, tá? Então a Ibovespa caiu um pouquinho ontem, pouca coisa de, sei lá, 0,3, 0,7, alguma coisa do tipo. Nada muito cabuloso, mas ontem tivemos aí uma queda depois de 2 semanas aí de constante alta, né? Então a gente vê que o Bitcoin seguiu o movimento do mercado, tanto o S&P quanto o Brasil, principalmente quanto o petróleo, né? Então ontem quando o petróleo estava caindo, arrebentando, o Bitcoin cai praticamente 4%. E quando ele cai, a gente fica abaixo, tanto das médias, que a gente vem falando tanto, né? Tanto das médias de 50 como das médias de 21. Só que a gente tá bem próximo, né? Nesse momento, o que está formando resistência aqui é média de 50 e a gente está pouca coisa abaixo da média de 21 períodos, tá? Então, 1,27%, 1,2%, por enquanto está bem tranquilo. Vamos ver como é que os mercados vão abrir aí hoje para ver como é que anda o Bitcoin, né? Que ele tá bem coladão, né, com os mercados, né? Principalmente com o S&P, né? Como eu falei, alguém comentou lá no Decifrando lá no grupo ontem que o Bitcoin, o S&P Pay do Bitcoin caga, né? Então ele sim, nesse primeiro momento a gente tá seguindo os movimentos do mercado, tá? Não adianta você ignorar, dizer que não, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem essa de não, o Bitcoin ele é contra crise, então se ele é anticrise, ele vai fazer o movimento inverso. O Bitcoin não é nada, o Bitcoin são as pessoas, quem compra ou vende o ativo, né, a moeda são as pessoas. Então a pessoa está desesperada porque acha que vai cair, ela vende. Independente de ser uma coisa anti-governo, independente de ser uma coisa anti-crise, isso vai ter que ser provado, tá certo? Nesse momento o que a gente tem as pessoas precisam de liquidez, precisam de grana, menos do que há um mês atrás, tá? Mas as pessoas precisam de grana, precisam de liquidez, vendem e compram que nem doido, né? O mercado, nos últimos 40 dias, ele ficou um pouco irracional, né? Então a gente teve aqui queda de 40% no dia, 50% no outro. Aí a gente vê economistinha demitido da Globo dizendo o seguinte, não, o Bitcoin não pode ser considerado um ativo, sequer considerado um ativo, porque ele tem muita volatilidade. Né? Então, como que o negócio que cai 40% pode ser considerado dinheiro ou um ativo de segurança, né? Uma reserva de valor? Não pode. Então, o que eu faço? Eu compro petróleo. Aí o petróleo cai 300%. Eu nunca imaginei que alguma coisa pudesse cair 300%. Porque, assim, o negócio não pode cair mais do que 100%. Ele não pode ficar negativo. E o petróleo provou pra gente ontem que ficou negativo. Já expliquei pra vocês, obviamente, tô brincando, tem memes e tal, mas ele ficou negativo, ele saiu de 20 e poucos dólares para menos 37, ele deu menos 300% ontem o futuro de maio do crude oil da WTI. Né? Então assim, o Bitcoin nunca caiu 100% no dia, nunca caiu, né? E o pessoal fala que não, a gente não pode, porque o Bitcoin é muito volátil. Aí vai lá o petróleo, não tô falando qualquer bosta, petróleo, negócio que o mundo inteiro precisa, você precisa.
Seja para botar no seu carro, seja para pegar o ônibus. Todo mundo precisa de petróleo, para tudo, né? E aí o pessoal fica com essa neura aí de Bitcoin não pode, porque Bitcoin é muito volátil. Aí vem o mundo inteiro mostrando que tudo nessa crise está sendo volátil, tudo. Até o ouro teve um dia que chegou a cair, se eu não me engano, 13%, alguma coisa do tipo, tá? Panorama do Bitcoin é esse. Estamos aqui, ó, meia mole, meia dura, tá? Não tem muita variação, a gente tá aqui, ó. Se você for perceber, nos últimos dias aqui, semanas, a gente tá nesse caixote aqui, variando entre 6,5, 6,600, vai, e 7,300. Tá mais ou menos nisso daí, e a gente tá fazendo aí esses topinhos e fundinhos. Vamos ver que bicho dá. Nesse momento, 1 ponto alguma coisa por cento, 1,2% abaixo da média de 21. Por enquanto tá tranquilo. Agora, vamos ver como é que se mantém os mercados, né? Se o mercado, se a gente vê um S&P caindo, despencando, a gente possivelmente vai ver o Bitcoin buscando ali embaixo. Se a gente vê o negócio abrindo em alta, vamos ver o que acontece. Não dá pra gente prever, né? O mercado ficou irracional nos últimos dias, e agora não dá para a gente ficar buscando muita racionalidade. O Bitcoin está mais ou menos seguindo o que outros mercados vão fazendo, tá? Deixa eu mostrar 3 notícias para você que eu gostei bastante, tá? Essa aqui me animou um pouquinho. Tráfego entre mulheres, não é tráfico de drogas, é tráfego, né? Então pessoas acessando. Tráfego entre mulheres e jovens cresce no CoinMarketCap. Isso aqui eu achei muito legal, porque ele mostra que o público de criptomoedas ele está se expandindo. Por quê? Inclusive a gente comentou com a Bruna Gribogi, do Bit Notícias, quando ela foi no Bit Talks agora esses dias, sexta-feira, né? Sobre mulheres. Não tem mulher no mercado. Aí eu perguntei para ela se ela acha que é machismo, se acha que é uma parada estrutural, se por ser tecnologia e tal, né? De fato, a gente não tem mulheres. Se você for em alguma palestra de criptomoedas, sei lá, você vai ver 300 caras para ver 5 minas. E essas 5 minas, pode ter certeza que 3 estão acompanhando o namorado, né? Então, assim, mulheres se interessam menos, pelo menos ao meu ver, pelo menos é o que eu vejo até hoje, tá? Aqui no canal a gente tem, tipo, 98% público masculino, 2% feminino. Inclusive, vou pedir para vocês, meninas aí, comentem aqui, diz aí pra gente aí se vocês estão assistindo o Bitnada, porque quando eu olho os analytics aqui do YouTube, 98% é maluquinho e só 2% são as minas, tá? Então, eu achei bastante interessante, por quê? Porque a gente tem um perfil de investidor de Bitcoin. Ele tá entre 22, se eu não me engano, entre 20, 22 e 45 anos, predominantemente homem, tá? Tipo, 80, 90% público masculino. E quando a gente tem agora mais jovens e mais mulheres, significa que a gente tem mais gente se ligando no que é criptomoeda e querendo aí entender, quem sabe até querendo investir, tá? A matéria tá bem completinha, são números da Blockdown aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você olhar, tá? Olha que legal, falha de segurança possibilita roubo de 300 milhões de Ethereum da Uniswap, tá? Então mais uma DeFi aqui sendo hackeada, a gente não cansa de falar, então assim, hoje a gente tá com esse problema. Idealizaram um DeFi, idealizaram uma descentralização que é muito legal, ao meu ver, é show de bola, só que na prática não está acontecendo, né? O fator humano ainda está deixando muitas falhas. Isso vai mudar? Espero que sim, tomara que sim. Hoje a parada está difícil, não dá para você botar dinheiro que seja em contrato inteligente, que seja numa DEX, seja onde for, não dá, tá? E aqui eles exploraram alguma falha no token ERC777. Muita gente acha que só tem ERC20, que são os principais tokens da rede Ethereum, mas não, tem ERC10, ERC777, ERC não sei o que, ERC328, tem um monte de tipo de token da rede Ethereum, tá? Então mais uma DeFi aqui sendo hackeada, foram 300 milhões, a gente falou ontem, de 25 milhões de dólares, que dava cento e poucos milhões, aqui acima de 1 bilhão de reais, e o pessoal vai perdendo dinheiro por imaturidade no mercado. Não estou falando das pessoas, estou falando do mercado, tá? Então você tem uma ideia maravilhosa, que é um protocolo descentralizado de finanças, e aí vai um hacker e simplesmente rouba tudo, né? Porque alguma falha de segurança ficou no ar, né? Eu fui numas palestras há uns anos atrás, eu não lembro o nome do cara, mas ele falava sobre os contratos inteligentes, né? Como é que você produz um contrato inteligente? Você testa, e quando você achar que parou de testar, você repete tudo e testa mais, né? Porque qualquer coisinha, qualquer bobeirinha, ele pode executar alguma coisa errada, e é o que a gente vê que está rolando, né? Me parece que o mercado, no geral, não é só de contratos, não é só de DEX, não é só de corretoras, no geral, as pessoas estão com uma necessidade absurda de mostrar trabalho, né? Então, talvez com essa baixa toda no mercado, as pessoas estão com uma necessidade absurda de mostrar trabalho, mostrar capacidade, e aí geralmente dá umas cagadas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o trunfo da Binance, que é o Binance
Smart Chain, né? Então a rede inteligente, né, da Smart, né, a blockchain, né, inteligente da Binance. Só para a gente entender o que eles fizeram. Já está rolando desde o final do ano passado a Ethereum 2.0, que inclusive vai mudar de Solidity para no seu Kidit, eles vão mudar lá a forma de linguagem, né? E eles querem fazer a Ethereum 2.0, não entraram ainda no consenso, o que vai e o que não vai. Sabe o que a Binance fez? Chegou lá e startou a Binance Smart Chain, que é uma aplicação que eles querem rodar mais ou menos com a mesma linguagem da Binance. Então se você tem um DEP, se você tem alguma aplicação voltada para Ethereum, você consegue copiar o código e colar na Binance que ele vai funcionar, ou seja, você não precisa fazer grandes alterações na programação, segundo é o que está na matéria aqui. Então esse é um trunfo, inclusive eles vão ter um sistema de gás, né, tipo da Ethereum, que vai ser a BNB, tá certo? Vai ser a própria moeda deles, BNB, que bobo eles não são, nem a pau, e isso é muito legal, porque o pessoal já está falando aqui, inclusive no começo, ó, estavam falando da assassina da Ethereum, né? Estão falando agora que essa Binance Smart Chain pode ser a assassina da Ethereum. Vamos ver o que acontece, né? A gente não pode ter amor nem por Ethereum, nem por BNB, nem por coisa nenhuma, nem pelo próprio Bitcoin. Apesar de eu gostar muito, acho ele muito bonitinho, amo ele. A gente não tem que ter amor. Se por acaso amanhã uma coisa for superada e as pessoas utilizarem isso, show de bola, tá certo? Show de bola. Você não precisa, não, a Ethereum é única, né? Não, a ADA Cardano é única, a Waves é única. Não existe isso, não precisa ter amor. Não é seu time de futebol, não é da sua família, né? Se amanhã a gente tiver uma aplicação melhor, por que não? Como diz o Zina, né? Top, por que não? Falou? Então, mais ou menos por aí, eu vou deixar o link aqui para você dar uma ligada. Inclusive, eles falam que a Binance Smart Chain trouxe o conceito híbrido de prova de autoridade e prova de participação delegada, tá? Então, são variações aí que o pessoal está falando de Proof of Work, Proof of Stake aí, tá? Então, prova de autoridade e prova de participação delegada. Muito legal, vamos ver o que acontece aí, tá? Vamos ver o que acontece por aí. Muita calma nessa hora. E eu vou falar para você acessar o conteúdo exclusivo aqui do Bitnada. Por exemplo, ontem a gente colocou um trechinho da palestra do Luiz Stuberger, dele dizendo o seguinte, olha, quem tiver dinheiro, quem tiver din-din, tá fudido. O lance agora, a onda do momento é ouro, Bitcoin e terra. É o que ele fala. Quem está falando isso, a gente comentou ontem, né? É o cara da Verde Asset, é o maior fundo e melhor fundo do Brasil, respeitadíssimo no mundo inteiro. Tá? Então o Luiz Stuberger fala o seguinte, olha, dinheiro hoje, ter dinheiro hoje é um problema, é um probleminha. O que a gente faz? Terra, Bitcoin e ouro. Tá? Então eu coloquei um trechinho disso daqui, tá? Coloquei um trechinho desse vídeo e a palestra completa para você dar uma olhada, mas eu coloquei um trechinho disso aqui para você dar uma olhada. Sabe onde você acha isso? Somente no conteúdo exclusivo, que obviamente é gratuito, né? Então, você coloca aqui na lupinha do Telegram, assim, ó, @exclusivo Bitnada, você vai achar o conteúdo exclusivo, acessa aí, o link vai estar aqui na descrição também, no Telegram, falou? No Telegram, @exclusivo Bitnada, a gente passa bastante coisa aí do que está acontecendo, tá? Inclusive ontem a gente ficou falando, né, sobre a queda do Bitcoin, que ao mesmo tempo que o petróleo estava caindo a 2 centavos, o Bitcoin caiu 4% no mesmo horário, tá? E o dólar subindo aqui, né, o real caindo, e um dólar valendo R$ 5,30, desvalorizadíssimos, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, curte a página aqui, ajuda nós, acessa lá o Bit Notícias, ajuda nós, 19 horas, horário de Brasília, Escola Cripto, lá no Instagram, falou? Livezinha marota. Obrigado, até mais e tchau, tchau. Acesse o link na descrição e conheça o próximo nível do Holding, Projeto Hold Estratégico.